Olá, boa tarde. Está no ar o Pauta Aberta desta terça-feira, dia 7 de junho de 2022. Eu sou o Dilon Araújo, esse é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia em todo o país. Vamos juntos, então, a partir de agora com nossos destaques do jornal de hoje. Previsão de crescimento do PIB brasileiro para 2022 aumenta de acordo com o relatório divulgado hoje pelo Banco Mundial. E num cenário contínuo de crise na economia do país, o endividamento aumenta e atinge quase 30% das famílias brasileiras. As contas do cartão de crédito são as que mais pesam e as mais difíceis de serem quitadas, de acordo com informações da pesquisa de inadimplência e endividamento do consumidor. 104 dias de guerra na Ucrânia. De Kiev, o presidente Zelensky afirma que forças ucranianas retomam territórios ocupados no leste, mas que o custo tem sido alto pela quantidade de vidas perdidas em combates. O alerta é ainda maior diante da disparada nos preços dos alimentos e do risco de crescimento da fome no planeta. 20 milhões de toneladas de grãos estão parados nos portos da Ucrânia. Copa do Brasil, um sorteio feito no Rio de Janeiro, definiu agora à tarde os confrontos das oitavas de final da competição. O torneio terá nesta próxima fase 4 clássicos regionais e o duelo gigante entre os dois últimos campeões brasileiros, Atlético Mineiro e Flamengo. No Pauta Aberta de hoje, nesta Semana dos Namorados, a gente mostra para você também a história de um amor que cura. Você vai conhecer seu Izan e dona Albanita, quase 70 anos casados e que juntos venceram também até o internamento por Covid-19. Fique ligadinho com a gente, Pauta Aberta desta terça-feira já está no ar. O Banco Mundial revisou mais uma vez a previsão para crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro deste ano. O índice subiu 1,5% de acordo com o relatório Prospectos Econômicos Globais divulgado hoje. Na edição de janeiro do documento, o Banco Mundial havia projetado que o Brasil, a maior economia da América Latina, cresceria 1,4% este ano. Por outro lado, a entidade cortou drasticamente a estimativa para a expansão econômica do Brasil em 2023, de 2,7% a 0,8%. Para 2024, a expectativa é por um avanço de 2%. De acordo com a análise, o Brasil deve registrar enfraquecimento das condições à medida que a inflação elevada pressiona a renda das famílias. O documento ressalta que programas extraordinários para permitir o saque de fundos de seguro contra o desemprego devem trazer alívio às famílias, mas também podem impulsionar a inflação. O Banco Mundial ressalta que a invasão da Ucrânia pela Rússia pesa sobre as atividades de grande parte dos países emergentes. A instituição diminuiu a previsão de crescimento dessas economias em 2022, de 4,6% para 3,4%, e em 2023, de 4,4% para 4,2%. A instituição projeta ainda que o avanço em 2024 deve ser de 4,4%. Para a China, país que ainda sofre com surtos de Covid-19, o Banco Mundial reduziu a projeção de crescimento deste ano para 4,3% e para o próximo ano de 5,3% para 5,2% por conta das restrições impostas pela doença. No nosso país, apesar dessa previsão de crescimento aí no PIB brasileiro, muita gente não tem conseguido pagar as contas e não é de agora. Durante a pandemia, se havia poupança de dinheiro, foi preciso sacar para complementar a renda familiar. Para 3 em cada 10 famílias, o dinheiro sacado ainda não é suficiente para equilibrar o orçamento. E à medida que a situação econômica não melhora na velocidade necessária, a consequência é o crescimento da dívida das famílias brasileiras. Essa foi a 8ª alta consecutiva do indicador, que cresce desde outubro de 2021. Dados da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, divulgados nesta terça-feira, apontam que a parcela de inadimplentes, aqueles que têm contas ou dívidas em atraso, cresceu 1% entre abril e maio deste ano e atingiu 28,7% dos lares brasileiros. Em abril do ano passado, a inadimplência havia ficado em 28,6%. Em maio, o percentual era de 24,3%. A parcela registrada em maio deste ano é a segunda maior taxa da pesquisa, iniciada em 2010, ficando atrás apenas da observada em janeiro de 2021, de 29,1%.
O tipo de dívida mais comum ainda é o cartão de crédito, responsável pelo endividamento para 88,5% das famílias. Segundo a CNC, em maio, o comprometimento médio da renda familiar com as dívidas chegou a 30%, o maior percentual desde agosto do ano passado. Nesse período, do total de endividados, 22,2% precisaram de mais de 50% da renda para pagar as dívidas com bancos e financeiras, proporção mais elevada desde dezembro de 2017. O tempo médio para pagamento das dívidas entre aqueles que têm as contas em atraso chegou a 61 dias no mês passado, abaixo dos 62 dias de abril de 2022, mas acima dos 61 dias de maio do ano passado. Não está fácil e o filme parece que se repete, né? Infelizmente. Com a disparada da inflação, que está acima dos 12% nos últimos 12 meses, impulsionada principalmente pelo avanço nos preços dos combustíveis, o governo federal anunciou um novo pacote de medidas, justamente para tentar segurar os preços, né? O que tem comprometido de maneira preocupante o orçamento de milhões de brasileiros. O presidente Jair Bolsonaro anunciou na noite de segunda-feira um conjunto de propostas para reduzir os impostos sobre os combustíveis e tentar conter os preços elevados. As medidas foram divulgadas 4 meses antes das eleições presidenciais. Os combustíveis têm sido o principal motor da inflação, que acumulou 12,13% nos 12 meses até abril e é considerada o maior obstáculo para o presidente de extrema-direita, que está em segundo lugar nas pesquisas. No tocante ao diesel, nós já zeramos o imposto federal do mesmo, que é o PIS/COFINS, e estamos propondo aos senhores governadores o 17% que fica para eles, em uma vez aprovado o projeto de lei complementar, nós, o governo federal, zerarmos o ICMS do diesel e nós pagaríamos aos seus governadores isso que eles deixariam de arrecadar. Em uma entrevista coletiva com a equipe econômica e os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, Bolsonaro disse que a alta dos combustíveis afeta principalmente os mais pobres. Entre as propostas do Executivo está a redução de impostos federais e compensação para governadores reduzirem seus impostos locais. Sem entrar em detalhes, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse a repórteres que isso pode custar ao governo entre 25 bilhões e 50 bilhões de reais. A proposta do governo está sujeita à aprovação de um projeto de lei que já tramita no Congresso e de uma emenda constitucional que exige 3/5 dos votos nas duas câmaras e que ainda não foi apresentada. Nos 12 meses até abril, os combustíveis subiram 33,24%. O constante crescimento nos preços vem exercendo forte pressão sobre Bolsonaro, que já demitiu durante seu mandato 3 presidentes da Petrobras. Pois é, e pensando nessa situação difícil, né, das economias nas Américas, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve anunciar nos próximos dias uma parceria, né, com vários países aí dos dois continentes. A proposta deve ser um marco de desenvolvimento para as economias ocidentais e vai acontecer na Cúpula das Américas 2022. E o clima é de expectativa quanto ao discurso do presidente norte-americano Joe Biden num dos eventos mais esperados do ano. A Cúpula das Américas acontece esta semana em Los Angeles e reúne os chefes de Estado e de governo do hemisfério ocidental para discutir problemas comuns, buscar soluções e desenvolver uma visão compartilhada para o desenvolvimento da região, seja ela social, econômica ou de natureza política. De acordo com informações oficiais, o presidente norte-americano vai sugerir um pacote de recuperação da economia de países do continente por meio de acordos comerciais. Chamado de Parceria das Américas para a Prosperidade Econômica, o plano engloba 5 áreas, sendo elas a mobilização de investimentos, o revigoramento de instituições, empregos em energia limpa, cadeias de suprimentos resilientes e comércio sustentável.
Segundo autoridades que participam da Cúpula das Américas, o objetivo geral é construir as economias de baixo para cima e do meio para fora, com base estabelecida pelos acordos de livre comércio com a região para lidar melhor com a desigualdade e a falta de oportunidades econômicas. O plano visa ainda oferecer uma alternativa em uma região onde a China vem ampliando sua esfera de influência. Não ficou claro ainda, no entanto, quantos países da América Latina aceitaram esse acordo. Entre os temas a serem tratados pelo presidente norte-americano estão em pauta a imigração regional e os desafios econômicos. Mas o encontro, que tem a função de unir os dirigentes do continente americano, amanheceu com a notícia de que líderes de 8 países não vão participar da Cúpula das Américas. Os Estados Unidos, que organizam o evento, excluíram Cuba, Venezuela e Nicarágua. A justificativa, segundo os americanos, é de que esses países não têm regimes democráticos. Em protesto, os presidentes do México, Uruguai, Honduras, Guatemala e Bolívia cancelaram a participação na cúpula. Nos últimos 4 anos, o Brasil não conseguiu cumprir metade das recomendações da Organização das Nações Unidas para a garantia dos direitos humanos. Das mais de 240 recomendações, 46% não só deixaram de ser cumpridas, como foram enfraquecidas. Apenas 17% dos tópicos foram considerados parcialmente cumpridos. Educação, saúde, igualdade de gênero e direitos dos povos indígenas. Setores em que as metas estabelecidas pela ONU não foram cumpridas no Brasil. Nos últimos 4 anos, o país retrocedeu ou não conseguiu realizar 80% das ações. As recomendações feitas pela ONU são para a garantia de direitos humanos. Essa avaliação foi apresentada na Revisão Periódica Universal, um monitoramento da sociedade civil feito a partir de uma prestação de contas que os países enviam à ONU. Em 2017, o Brasil aceitou 242 recomendações feitas por outros Estados-membros da ONU. E apenas um setor foi considerado completo, que trata da garantia de trabalho digno para trabalhadoras e trabalhadores domésticos. O Brasil também está regredindo no que diz respeito ao combate e à investigação da violência policial. O país tem até o dia 8 de agosto para apresentar um relatório final à ONU em Genebra, na Suíça. Atualmente, o documento elaborado pela gestão de Jair Bolsonaro está em consulta pública. Em Pernambuco, a chuva não dá trégua e provoca um cenário muito preocupante. Hoje ocorreu um novo deslizamento de terra por lá. Esse deslizamento causou a morte de um adolescente e deixou várias pessoas feridas. As chuvas continuam em Pernambuco e esta madrugada foi de terror para várias famílias que acordaram com a queda de uma barreira no Grande Recife. O deslizamento aconteceu hoje por volta das 4h30 da manhã na zona norte da capital pernambucana. Um adolescente de 14 anos morreu soterrado e outras 6 pessoas foram retiradas com vida dos escombros. Com isso, o número de mortos por causa das fortes chuvas chegou a 129 pessoas. Segundo moradores do local, a barreira que deslizou não tinha lona de contenção. A chuvarada também causou alagamentos e transtornos no Grande Recife e na zona da mata do estado. Outra barreira deslizou e deixou feridos em Tamandaré, na zona da mata. E atenção, a Agência de Águas e Clima de Pernambuco deu alerta de chuvas com risco moderado e alto para os próximos dias para o Grande Recife, o Agreste e a zona da Mata Sul de Pernambuco. Ainda são dias de alerta, de muita preocupação em Pernambuco, justamente pela possibilidade de mais chuva forte e sempre, tantos milhares de famílias aí estão à espera, sim, de doações, de ajuda, porque muitas perderam tudo no estado de Pernambuco. Vamos mudar de assunto agora, falar do aventureiro brasileiro que foi ao espaço, Victor Espanha, depois de realizar a aventura de ir ao espaço, de sentir a gravidade zero, está de volta a casa. O primeiro turista brasileiro, lá no alto, desembarcou em Minas Gerais. Pouquíssimos têm a chance de ir para o espaço. Apenas 2 brasileiros tiveram essa experiência. O primeiro foi o astronauta e ministro Marcos Pontes. O segundo foi Victor Espanha, depois de ganhar a viagem no sorteio da empresa Blue Origin do bilionário Jeff Bezos. Depois de 10 minutos no espaço, observando o globo terrestre, ele disse estar sem palavras de tanta emoção que sentiu ao fazer essa viagem ao espaço. Victor Espanha voltou esta semana para o Brasil. O mineiro sortudo foi recebido por amigos e familiares com muita comemoração.
O voo que Victor fez foi um modelo suborbital, onde o foguete é lançado num percurso de 100 km e depois cai em queda livre de volta à Terra. Veja no próximo bloco as pessoas que hoje têm medo de perder o emprego para um robô. Os detalhes já, depois do intervalo. Até já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco. São 4h59 da tarde agora. Estamos ao vivo para todo o país. Muito obrigado a você de casa aí, sempre ligadinho na programação aqui da nossa TV Evangelizar. Vamos de notícias internacionais agora. Vamos falar sobre o conflito, a guerra na Ucrânia. Chegou hoje a 104 dias e as batalhas continuam ferozes pela ocupação da região separatista do Donbass. Nas últimas horas, os mísseis russos atingiram um mercado e uma escola em Lysychansk e deixaram dezenas de pessoas feridas na cidade. Pelo menos 20 outras cidades próximas na província separatista de Luhansk também foram atingidas pelos ataques das forças de Vladimir Putin. De acordo com as mais recentes declarações do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, as tropas do país estão conseguindo barrar o avanço russo em vários pontos da região. Zelensky também reconhece que este preço é muito alto. As batalhas corpo a corpo acontecem em diferentes pontos, principalmente nos arredores de Severodonetsk, a maior cidade na província de Luhansk, e também nos arredores de Lysychansk, onde há dias os combates são ferozes na briga por territórios. E na guerra sem fim, as baixas são dos dois lados. De acordo com jornais da Rússia, o major-general Roman Kutuzov morreu nas últimas horas em um combate a sul de Severodonetsk. Ele comandava o 5º Exército Russo. De acordo com o Kremlin, é o 4º general russo que cai em combate. De acordo com autoridades ucranianas, é o 12º general da Rússia morto nesta guerra. O exército da Ucrânia também destaca uma importante reação no sul do país. Teria conseguido afastar os navios russos para além de 100 quilômetros da costa do Mar Negro, ponto marítimo onde há um bloqueio feito pelos russos, barrando o escoamento da produção de grãos que sai da costa ucraniana. De acordo com o governo da Ucrânia, aproximadamente 20 milhões de toneladas de grãos estão paradas e sem poder deixar os portos do país sob ataques da Rússia. A Ucrânia é um forte exportador de trigo, milho, cevada e óleo de girassol e não consegue garantir o abastecimento da forma como fazia antes do conflito para o mercado mundial. Diante deste cenário de extrema preocupação, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse que estas ações da Rússia provocaram a disparada nos preços dos alimentos. É uma arma de guerra que leva milhões de pessoas em vários países para a linha da pobreza, afirmou Michel. Bom, a partir de agora eu quero trazer um convite especial a você. Venha junto com a TV Evangelizar e o Peregrino Brasil e o padre Rogério de Mello e o diácono Luizinho da Missão Passio Domini conhecer as grandes basílicas europeias na Itália e também na França. Vão ser 16 dias de espiritualidade e imersão na Bíblia, visitando os lugares das aparições de Nossa Senhora nas histórias dos santos e na cultura destes dois países. Você vai conhecer Roma, onde os apóstolos Pedro e Paulo foram martirizados, o Vaticano, San Giovanni Rotondo, a terra do Padre Pio e a gruta onde São Miguel Arcanjo apareceu. A cidade de Lanciano, onde encontra-se o milagre eucarístico, Assis, terra de São Francisco e Santa Clara, e Cássia, cidade de Santa Rita, conhecida como a Santa das Causas Impossíveis. Você vai visitar Pádua, onde está Santo Antônio, e seguirá para Veneza para conhecer a Basílica de São Marcos, onde estão os restos mortais do apóstolo e evangelista Marcos. Depois vai a Paris para visitar o Santuário da Medalha Milagrosa de Nossa Senhora das Graças, a Torre Eiffel e a Igreja de Sacré-Cœur. Peregrinar nos faz entender melhor as Sagradas Escrituras. Afinal, somos todos peregrinos. Peregrinar também é evangelizar. E evangelizar é preciso. Peregrina Brasil e TV Evangelizar, realizar o seu sonho é a nossa missão.
Agora, de volta ao Brasil, um acidente em Lucas do Rio Verde, no norte de Mato Grosso, deixou 2 mortos, entre eles um bebê de apenas 10 meses. Outras 15 pessoas ficaram feridas em estado grave. A tragédia aconteceu ontem à noite. Ao chegar no local, o Corpo de Bombeiros fez uma triagem que identificou a morte do motorista da van, de 54 anos, e de um bebê de 10 meses. Outras 4 pessoas foram consideradas em estado gravíssimo e encaminhadas com prioridade ao hospital. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão permaneceu no local, fez o teste do bafômetro e não sofreu nenhum ferimento, pois a colisão aconteceu na parte lateral esquerda do caminhão, no segundo eixo, enquanto a van colidiu de frente. A Polícia Civil e a perícia oficial e identificação técnica também foram acionadas para a retirada dos corpos e investigação do caso. Triste, né? Mais um acidente no interior de Mato Grosso. Bom, nosso assunto agora é mercado de trabalho. Me conta uma coisa, você aí do outro lado, tá tudo tranquilo no seu trabalho? Você, por acaso, tá com medo, preocupado, né? Com o risco de perder o emprego, o salário fixo, os benefícios para um robô? Bom, para alguns isso pode soar até meio absurdo, mas essa pergunta já deu o que falar. E é a Cláudia Vicentim que vai trazer todos os detalhes sobre esse assunto para a gente. Muito boa tarde para você, Cláudia. Olá, Odilon. Uma ótima tarde para você e para quem acompanha o Pauta Aberta. Uma empresa de consultoria para grandes empresas do Brasil fez a pergunta: você, funcionário da empresa, tem medo de perder o seu emprego para um robô ou um novo equipamento que substitua a sua função? Entre os entrevistados, 1 em cada 3 disse que tem sim medo de perder o emprego por causa da automatização da indústria ou serviço. Pesquisa semelhante tinha sido feita lá atrás, em 2019, e esse número era maior. Naquela época, 50% dos entrevistados tinham receio de perder emprego para uma máquina. Um outro dado não mudou em comparação às duas pesquisas, e isso traz uma curiosidade também. A pesquisa trouxe o perfil de quem tem mais medo de perder o emprego para uma máquina ou robô. E olha só, os mais jovens têm mais medo do que os funcionários mais velhos. Entre aqueles com até 25 anos de idade, 38% têm medo de ser substituído por uma máquina. Já entre aqueles com 50 a 55 anos de idade, esse percentual cai para apenas 19%. Odilon, eu acho que a gente não pode ter medo de robô e sim se capacitar cada vez mais para entender como eles funcionam, não é mesmo? Afinal, sempre vai precisar de um humano ali atrás para controlar as máquinas ou robôs. É isso, tudo vai mudando, né? Eu acho, Cláudia, que no mercado de trabalho, apesar de tantas dificuldades, né, o que é uma realidade evidente hoje em diferentes setores, também aqui no nosso país, sempre vai ter lugar para a gente disposta e disponível. Não está capacitado? Corre atrás. Isso também é estar disponível. É sempre desafiador e quanto mais tecnologia nessa nossa caminhada no mundo corporativo, mais desafiadores também vão ser os desafios. Mas sempre estes desafios vão estar ao alcance de quem encarar com responsabilidade e dedicação o dia a dia no mercado de trabalho. Copa do Brasil, foram definidos agora à tarde na sede da CBF no Rio de Janeiro os confrontos das oitavas de final da competição. E olha só o que saiu no sorteio, 4 clássicos regionais, entre eles os dois clássicos principais dos paulistas. Jogaços também entre os 2 últimos campeões brasileiros. Os jogos serão Corinthians e Santos, São Paulo e Palmeiras, Bahia e Atlético Paranaense, Atlético Goianiense e Goiás, Fortaleza e Ceará, Fluminense e Cruzeiro, América Mineiro e Botafogo, Atlético Mineiro e Flamengo. Santos, Palmeiras, Atlético Paranaense, Goiás, Ceará, Cruzeiro, Botafogo e Flamengo vão decidir os jogos das oitavas de final em casa. Grandes confrontos aí na briga, né, pela Copa do Brasil 2022. Bom, vamos falar de Campeonato Brasileiro, né? Botafogo e Goiás fecharam ontem a 9ª rodada. Veja os gols. No estádio Newton Santos, o Botafogo recebeu o Goiás. E os donos da casa saíram na frente, com Vitor Cuesta de cabeça. Mas a lei do ex veio à tona e Pedro Raul marcou o primeiro e o segundo do Goiás. Placar final no Engenhão, Botafogo 1, Goiás 2. Grande virada do Goiás, ontem acabou a 9ª rodada, essa noite já começa a 10ª. Em Cuiabá, na Arena Pantanal, o Cuiabá recebe o Corinthians. A partida está marcada para as 9h30 da noite. Gente, estamos na semana que antecede o Dia dos Namorados e por isso hoje a gente vai contar para você a história do seu Izan
e da dona Albanita. Há quase 70 anos eles vivem uma história de amor. E quantas lições, né? Um aprendeu ao lado do outro. Separados por conta da Covid-19, eles sofreram enquanto estiveram à distância. E como veio a cura? Presta atenção no que aconteceu. A reportagem é do Ivan Marcos e da Fabiana Fantucci. Tem amores que duram uma vida inteira, que nada pode abalar. E assim é o amor da dona Albanita e do seu Izan. São quase 70 anos de carinho, cuidado e união. É um casal que sempre foi muito admirado pelas pessoas, pelos amigos, pela família, porque sempre um vivendo, a partir do momento que o outro está feliz, eu também estou feliz. E isso sempre foi um exemplo gigantesco para nossa família, né? Mas é claro que todo grande amor tem suas provações. E no caso deles não foi diferente. O casal, que nunca tinha se separado em tantos anos, teve que se afastar por motivos de saúde. Meu pai teve uma dor torácica e nós fomos num hospital. E nesse hospital, depois de 5 dias, positivou para a Covid. Ele foi direto para um isolamento. E a médica me disse que esse isolamento em UTI teria que permanecer por 21 dias. Nesse período, dona Albanita também não se sentiu bem. Diagnosticada com Covid-19, teve que ser hospitalizada. O curioso é que foi bem no dia em que seu Izan completou 87 anos. A filha conta que, mesmo sem saber que a esposa seria internada, ele só pedia um presente. Eu falei, pai, o que você quer de presente? Estamos no hospital, mas eu vou te dar um presente. E aí ele disse que o maior presente da vida dele seria ele poder estar com a amada, com a namorada dele. O casal ficou distante por 12 dias. O quadro de saúde dos dois inspirava cuidados. Foi então que surgiu uma ideia. A equipe médica decidiu juntar as camas. E o que aconteceu depois surpreendeu todo mundo. Meu grande amor tá aí. Meu grande amor. Calma. Saudade, Deus. Hoje eu vou roubar você para ficar lá em casa. O grande presente que ele havia pedido a Deus estava ali chegando. E o que foi muito impressionante é que a partir daquele momento a saturação dele começou a estabilizar. Ele começou a ter uma resposta muito melhor aos medicamentos. A equipe do hospital percebeu a diferença que esse amor fez na recuperação deles. A gente percebeu uma melhora tanto da condição respiratória dos dois e a melhora motora, de troca de carinho, de olhares, de virar o corpo. Isso pra gente teve um espectro de melhora muito grande. Percebi que no início, né, existia uma confusão, né, que a gente chama de delírio, que isso estava mais prevalente, né, ainda mais no seu Izan, que ele fazia muito esses períodos de confusão. E quando uniram as camas, né, quando uniram os dois, eu percebi sim uma melhora nesse nível de confusão e também uma melhora clínica dos dois. Porque a gente sabe, né, que o Alzheimer um pouco mais progredido, assim, mais avançado, a pessoa acaba até esquecendo de pessoas próximas. E a minha colega me relatou também, né, que quando ela estava vindo para o hospital, ela mesma disse, estou arrumando as malas para viver o meu amor. Histórias como a da dona Albanita e do seu Izan acendem a esperança de que o amor verdadeiro existe. Deixam muitas lições e mostram que quando um amor é tão forte assim, é capaz até de fazer milagres. Amor cura, com certeza. O que mexeu mais foi esse perdurar desse amor por tanto tempo. Essa é a maior herança, né, que eu acho que eu, como filha, posso ter recebido. O amor, sim, ele existe. O amor, sim, por ele é possível milagres. A situação que meu pai estava, naquela UTI, com o prognóstico que existia, houve um milagre. Milagre da cura por amor. Dona Albanita e seu Izan, que lição de amor, né? Vocês nos dão com essa história que é tão linda. Muita saúde para vocês, para os filhos e netos, muitos sorrisos para vocês e que as emoções sejam para sempre. Que história emocionante. Depois desse romance tão longo e da superação, a gente se despede. Muito obrigado para você, ótimo finzinho de terça-feira, bom descanso. A gente volta a se encontrar amanhã à tarde aqui no Pauta Aberta, na TV Evangelizar. Eu estou esperando você. Tchau, tchau.